Beleza? Fala aí, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar um bate-papo sobre a nossa metodologia aí, sobre o 2MV Force também. Vamos ter uma proposta aqui de falar um pouquinho sobre também o nosso trabalho e aquilo que a gente faz no mercado. Então, para quem não conhece, está aqui o nosso site, o 2mv.com.br. Falta eu puxar a tela aí no... Caramba, peraí. Falta eu puxar a tela no FCC aí, que o pessoal não está vendo. Tá? Vocês estão vendo agora a minha tela aí, né? Agora deve estar vendo a minha tela aí. Tá, beleza. Então tá aí, tá o nosso site, para quem não conhece ainda, né? 2mv.com.br. Você pode ficar à vontade aí para navegar, tá? Tem aqui a nossa planilha de resultados, tem a nossa proposta aqui do desafio e todos os demais itens aqui do menuzinho. Tá? O legal dos nossos resultados aqui é que você pode acompanhar o acumulado do mês, né, mês a mês, inclusive, né, e o acumulado de um mês inteiro navegando aqui na barrinha inferior. Tá? Esses trades aqui eles são chamados na sala, aqui pelo grupo 2MV. Tá? Então tem no índice, tem em ações, tem em opções, tem no dólar. Tá? Tudo discriminado aqui, algumas opções, inclusive, que nós conseguimos para day trade. De uma forma muito clara. Essa semana foi uma semana muito boa, tá? E os trades do desafio, né? Você que quer participar do nosso projeto do Desafio 2MV, o objetivo é fazer R$ 200 por dia com essa estratégia. Os trades do desafio, eles são trades mais seletivos. Quando a gente chama na sala, é um trade um pouco mais seletivo, né? E aí o objetivo é um gerenciamento financeiro. Para esse controle aqui, a gente está com capital fictício que começou aqui no mês de março, tá com R$ 10.000, e isso foi evoluindo ao longo do tempo, e agora a gente está com um saldo acumulado de R$ 14.573, né, operando exatamente 3 mini contratos ou um contrato de dólar, né, no caso 3 mini contratos de índice e um contratinho de dólar, 600 papéis ou 500 opções, tá? E aí nessas métricas, né, o foco principal são as ações nesse desafio, né? E aí depois o dólar e depois o índice. E aí o objetivo é a gente fazer uma rentabilidade aí bastante interessante, beleza? Hoje o bate-papo ele vai rolar nessa linha do que a gente faz através do 2MV Force. Tá? Então, você que opera Candle e nunca ouviu falar do 2MV Force, tá aí uma boa oportunidade que você vai ter nesse bate-papo, que você vai ter aqui nesse Hangout hoje, de esclarecer um pouco as suas dúvidas e de entender quais são as abordagens, tanto que eu tenho, como o Rotiero, o Evandro aí, mais alguns convidados na nossa maneira de operar, tá? Então, basicamente, eu vou fazer essa introdução pelo mercado de ações, né, e vou começar pela Petrobras, inclusive. Está aqui o Price Action, né, da Petrobras, um gráfico intraday, um gráfico de 15 minutos. A gente entende, olhando esse gráfico aqui, que a Petrobras abriu mais ou menos aqui na região dos 14,30 e fechou na região lá dos 14,70, tá? E aí vem a minha pergunta a você, o quanto dessa efetividade toda, né, de uma alta de 4,17% da Petrobras, você conseguiu pegar, você conseguiu participar. Você fala, poxa, eu não opero ações. Não sabe a oportunidade que você está perdendo, tá? O fato de você operar o mercado à vista, ele abre um leque muito grande para você poder fazer dinheiro, para você poder aumentar a sua gama de oportunidades, porque em determinados momentos a gente fica lá no índice, e o índice não dá oportunidade, fica no dólar, o dólar não dá oportunidade, ou fica naquele ganha-perde, 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 parte para as ações, né? Abra esse leque nas ações para você poder também ter mais uma porta para poder extrair dinheiro do mercado, tá? Uma das melhores maneiras que eu penso que você pode ter na abordagem de papéis é operar o gráfico de 15 minutos, né? Observando principalmente as máximas e as mínimas, né, das velas do 15 minutos, e a partir desse momento você identificar uma tendência de alta ou de baixa, identificar essas oportunidades, e aí uma vez que você identificou esse ponto, você cai para o indicador, por exemplo, o 2MV Force aqui, ó, né? E aí você parte para essas oportunidades de trade, né?
Claro que, como o padrão todo da metodologia segue a questão de um box branco e um box colorido, e hoje, no 3R, né, a gente não teve a oportunidade de um box branco, né, em todo esse movimento de alta da Petrobras, né, o que você tem que fazer? Você tem que concatenar esse cara com alguma outra coisa, né? Então, olha só, eu vou jogar aqui do lado direito, aqui do lado direito, o gráfico de candles, e vou deixar do lado esquerdo o gráfico de 15 minutos da Petrobras. Vou aproximar um pouco o zoom aqui e vou tirar esses estudos aqui para não atrapalhar o que a gente está fazendo, tá? Então tá aqui o comportamento tanto da Petrobras em candles, né, no gráfico de candles, como da Petrobras no gráfico de Renko, né? E aí as melhores abordagens é você, ao identificar, deixa eu botar isso aqui para cima um pouquinho, ao identificar, por exemplo, a máxima do primeiro movimento aqui da Petrobras, que foi logo na abertura, né? A máxima ali foi em 14,37. Você ir atrás do gráfico de Renko, né? Exatamente nos mesmos pontos ali de 14,37 e tentar pegar um bom movimento na compra do papel, né? Por quê? Porque você tem um risco ponderado, né? Você tem uma questão muito boa para trabalhar o gerenciamento de risco, aonde você faria a compra acima da máxima do 15 minutos, lá em 14,37, com stop, ou pelo gráfico de candles aqui, né, já que não tem o box branco, você pode colocar a mínima da vela do 15 minutos como um stop, né, e aí você consegue pelo menos ampliar esse seu risco em 2, 3 vezes, né. Se você não tiver a chance de operar via um gráfico de 15 minutos, coloca o seu stop na região mais próxima da média móvel, né, no caso eu estou usando uma média móvel laranja aqui, que é a média móvel de 21 períodos. Tá? E quando o trade startou, né, a média móvel de 21 períodos estava ali na região dos R$14,20, né, já trabalhando com um valor mais arredondado. Então, ou seja, você está correndo, né, aqui dos 14,37 até os 14,20 de risco. Tá? E aí o objetivo é você surfar 2 ou 3 ou 4 vezes mais esse risco para cima, se baseando pelo menos nessa abordagem. Quando você pega, por exemplo, um trade de tendência, puxa vida, muito legal, né? Que foi o que aconteceu com a Petrobras hoje. A Petrobras subiu sem parar, e vem a vantagem, né, de você operar um indicador, né? Ou pelo menos ter as saídas do trade através do indicador, tá? Enquanto, por exemplo, você teria a saída aqui no 14,66, né? A partir do momento que o 15 minutos começou a subir, né, e aí faz uma máxima e uma mínima maior do que a anterior e mantém toda essa congestão, né, essa condição, melhor dizendo, apoiados para cima, né, inclusive com uma barra elefante, puxa, super legal, né, e você vai nessa abordagem trazendo o seu stop, né, para cada mínima de vela, né, então a mínima do 15 minutos serviria, por exemplo, como uma referência para o seu stop. O que vai acontecer? Se você continuar nessa mesma ótica, na mínima dessa velinha verde aqui, você sairia do trade pelo gráfico de 15 minutos, que é alguma coisa próxima ali do 14,66, 14,65, tá? Se você não tiver saído no alvo de 3, 4 vezes o mesmo risco. E aí o que acontece? O Renko, ele te dá a saída exatamente no mesmo ponto, né? Nesse caso, no mesmo ponto, mas com um nível de confiabilidade bastante grande. Né? Por quê? Porque ele permite com que você fique dentro do trade a maior parte do tempo. Né? Ele ficou totalmente colorido, né, até os momentos finais do trade. Isso traz um conforto psicológico para você muito grande. Traz uma disciplina que você busca no mercado e muitas vezes não encontra num gráfico de candles. Né? Então, em nenhum momento você teria, por exemplo, a condição gráfica, né? Falando aqui do gráfico de Renko e da metodologia do 2MV, de sair desse trade por correr o risco, por exemplo, de tomar um stop loss, né, nessa condição por uma violinada, etc. Então o gráfico de Renko ele protege, né, e nessas condições também o movimento fica um pouco mais fácil. Se você comparar isso com o gráfico de candles, dá uma olhada, quando o preço fez essa região aqui de mínima, né, ou seja, ele fez um candle vermelho no meio de toda essa tendência de alta e não fez uma nova máxima aqui no 14,57, você de repente está operando o gráfico de candles, poderia ter ficado com receio de sair do trade, tá? Mesmo ajustando o seu stop para as mínimas, apertando o stop, mesmo sendo ali já próximo do horário de almoço, né, o Renko pôde te permitir
essa condição de entrada, né? E essa condição de você se manter no trade por todo esse momento. E aí, tratando depois de todo esse gain, que você, olhando pelo Renko, aqui, ó, foi um gain de mais ou menos aí 30 centavos, tá? É uma rentabilidade de 2,17, muito mais rentável do que muitos investimentos que você tem, tanto em renda fixa, quanto investimentos que você possa ter no mini índice, ou até no dólar, se você, de repente, tiver aquela dificuldade operacional, pelo índice ser mais volátil e o dólar ser menos volátil em algumas condições, tá? E aí, nessa condição, você precisa estar afiado, por exemplo, aqui no gráfico de Renko, tá? Onde depois que o trade foi encerrado, o Renko não permitiu, né, a metodologia não permitiu que você entrasse novamente num trade da Petrobras, preservando, inclusive, o gain que você teve sobre esses ativos, né, sobre esse ativo aí na parte da manhã. Então, você pode ter essa mesma abordagem para os principais ativos do mercado, né? Eu sei que o Rotier opera um outro tempo gráfico, às vezes o 5R, para os papéis, tá? E aí surgem dúvidas, né, de qual tempo gráfico que eu opero, que é melhor, que é pior, né? Então, a partir do momento que você tem a condição de risco-ganho preservada aqui no trade, né, você atinge lá 20, 30, 40 centavos sem nenhum tipo de dificuldade. E aí, a gente faz uma continha rápida, né? Você fala assim, poxa, o quanto que eu preciso de grana, o que que eu preciso fazer para operar e para pegar esses movimentos, né? Faz a seguinte conta, imagina que você, por qualquer motivo, tem 5 mil reais na sua conta, né? Na corretora. Hoje a maioria das corretoras alavancam as pessoas em no mínimo 25 vezes aí para a Petrobras, né? É como se você tivesse 125 mil reais para operar, né? E aí você vai dividir isso aí pelo preço de entrada ali da Petrobras, ó, vou até arredondar para cima, tá? 14,40. Você pode montar uma mão com 8.600 ações, né? Aí, poxa, eu não vou operar isso, vou operar 5 mil ações, né? Para não usar toda a minha margem, assim. 5 mil ações, você pegando ali 30 centavos, você faz R$ 1.500 no dia, olha que legal, tá? Mas e o risco que eu corri, ô Marcos? Vamos lá, faz a mesma continha. Se você correu, por exemplo, um risco ali de 12 centavos, tá? No trade, vezes as suas 5 mil ações, você ganhou R$ 600. E aí divide lá, ó, os seus R$ 1.500 pelos seus R$ 600, ó, dá 2,5 para 1, 3 para 1, muitas vezes aí, muito tranquilo. Tô ouvindo sim, Rotier, pode falar, mano, manda aí. Deixa eu aumentar o Rotier aí. Uhum. Beleza, tá? Vou pegar aqui o exemplo de um outro ativo, né? Vou pegar um Banco do Brasil, por exemplo, que subiu 3%, praticamente 3% hoje, né? Ele saiu aqui de uma mínima meados aqui dos 32,80 e fechou na máxima lá de 54 centavos, de R$ 33,35. Né? Você percebe que em alguns momentos, mesmo operando o gráfico de candles, você tem uma certa dificuldade. Eu vou reduzir o tempo gráfico um pouco, Marcos, vou operar os 5 minutos. Tá? Você também tem essa mesma condição gráfica, só que a leitura que você tem através de um gráfico de candles, ela ainda permanece um pouco desconfortável, né? Em virtude de sombras, em virtude aí de uma porção de box de candles vermelhos em cima de candles verdes, né? O que deixa a leitura um pouquinho desconfortável. E aí, dá uma olhada, vou colocar aqui o Banco do Brasil. Opa, ó, vou colocar ele aqui. E essa abordagem, por exemplo, do Banco do Brasil permite com que você se proteja de um movimento errático, né? De um movimento que não é tão bonito, tão confortável assim. Aí o Renko permite que você faça bons trades, cara, trades excelentes, né? Então, assim, o que eu associo para fazer as minhas operações? Né? E ainda mais, né? Não só nas ações, como você pode identificar esse movimento, cara, e mandar ver nas opções, né? E aí você tem, né, agora eu vou deixar em tela cheia, tá? O movimento do Banco do Brasil no Renko, tá? E aí usando a metodologia do 2MV Force. Claro que é um pouco desconfortável, né? Você agora operar esse tipo de momento, porque você não tem toda aquela quantidade de box verde, né, aquele conforto de uma opção de box coloridos. Mas você tem, dentro da abordagem, da metodologia e da abordagem da estratégia,
momentos, né, onde você consegue extrair dinheiro do mercado com muita clareza, com muita objetividade, né? E é essa a função do Renko, tá? É facilitar um pouco a sua vida, a metodologia está aí para deixar tudo de maneira mais clara. Se você, de repente, Marcos, eu não opero o 3R, eu opero talvez ali o 5R nos papéis, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aumentar um pouco o time frame daquilo que você faz. Talvez, se você aumentar muito, for lá para o 5R, uns movimentos aqui de um único dia, você não consiga pegar com efetividade. Talvez você já tenha que levar essa condição para uma condição aqui de swing trade, né? Onde você vai surfar os movimentos que começaram, por exemplo, aqui no dia 4, né? O dia mais bonito do ano, para quem não sabe, né? Dia 4 de maio, e encerrou o trade talvez no dia 5, talvez aqui no dia 6. Tá? Então é uma efetividade bastante grande, né? E eu acho que é dessa forma que a gente deve comentar e usar a metodologia do Renko aí nos papéis, tá? Eu penso que é dessa forma, a gente vai associando, tá? Não acho legal você fazer isso aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui para você utilizar. Vou deixar aqui nesse abinha do personal, tá? Você associar a metodologia do Renko com canais, por exemplo, de Keltner, com bandas de Bollinger, etc., porque são metodologias que eles são baseadas em desvio padrão, né? E aí, quando você se baseia nessas condições, a efetividade do trade já não fica tão rentável, né? Na minha maneira de ver, a gente perde muito desses movimentos usando, né, uma técnica ou uma metodologia onde você utiliza um sistema de bandas que trabalha desvio padrão, seja para cima ou para baixo. Beleza? Cadê o Evandro? Evandrão, o que você tem aí fala para nós? É você, Rotier? O Rotier não tá no... O Rotier não... interrompeu. O Rotier não tá no Hangout aí do Google, tá? Pessoal, para quem não sabe, a gente está transmitindo via FCC, tá? Que é o nosso canal de bate-papo, né? Onde a gente toca o pregão aí no dia a dia. Aí eu vou compartilhar a tela do Rotier com vocês aqui. E aí eu vou colocar o... Sim, só que eu vou colocar o link do Hangout lá no YouTube. Tá? O link do FCC lá no YouTube, apesar que todos aí receberam pelo convite. E aí eu vou apresentando. Sim, é porque lá no Hangout não tem o áudio, né? Então eu vou colocar. Aguenta aí. Membro do grupo 2MV, já estou no mercado financeiro desde 1982 e no day trade, nos últimos 5 anos, eu tenho me dedicado 100%, né? Veja bem, no grupo eu sou o padrinho do dólar. Eu vejo muita gente interessada em operar dólar. Dólar, gente, como eu falei, vou reforçar, a gente vai reservar uns minutos finais aí pra gente interagir e bater um papo, né, com todos vocês vão anotando as dúvidas, tá? E a gente vai tentar sistematizar, né, esse bate-papo aí por semana, trazendo outros assuntos, né? Hoje a gente está mais voltado para o force, né, para nossa estratégia, que eu venho falando de forma bem incisiva, que não existe nada no mercado atualmente com essa eficácia, com esse conforto, com esse apelo psicológico, com essa forma de dar entradas de stop, de padrão que a gente utiliza, o Renko, né, que o pessoal que já acompanha a gente nos pregões online, isso é uma coisa que eu assino embaixo, né, pela experiência que eu tenho. Como padrinho do dólar, muitas pessoas me perguntam muitas coisas. Eu tentei fazer uma resenha do que eu gosto, né? Veja bem, antes de eu começar aqui, o dólar, gente, é um mercado muito complexo. Muitas pessoas gostam pelo apelo da alavancagem, né? A possibilidade de ganhar dinheiro, né? Quem não gosta? Mas é um mercado complexo, é um mercado difícil, bastante difícil, complexo, seja no intradiário, seja no diário, seja no semanal. Então a gente tem que ter uma forma um pouco mais de critério,
Dentro do que eu gosto, né, eu coloquei essa resenha aqui, que vocês podem, de repente, vai assistir novamente, pode printar, falando um pouco, né, dos aspectos operacionais, né, eu acho que a gente, para ser trader, né, para qualquer mercado a gente atuar, a gente tem que ter um panorama, né, tem que ter um preparativo matinal, a gente tem que estar enxergando, eu vou falar um pouco depois sobre isso, né, para atuar naquele mercado. Eu gosto de ter esse panorama, eu gosto de olhar o fluxo dos estrangeiros, né, tem sites para isso, Invest, né, dados de bolsa, a gente mostra isso em alguns vídeos que a gente tem gravado aí no grupo 2MV disponíveis no nosso canal do YouTube, né, vamos gravar outros, né. Eu gosto de ver diário e confrontar com intradiário, né, no diário eu estou marcando meu gráfico, suportes e resistências, né, eu gosto de acompanhar o noticiário relevante, né, uma forma de proteção, mas eu não opero notícias, eu opero gráfico, né, eu opero preço, né, e nisso a gente acaba, que até o Marcão estava explanando sobre ações, monitorando o comportamento de alguns ativos, né, e uma coisa que eu coloquei até em negrito, a gente tem que acreditar, né, na estratégia, né, e assumir risco, e aceitar esse risco, né, se é um mercado complexo, se é um mercado que tem uma certa dificuldade, né, muitas vezes, e as pessoas que estão acostumadas comigo estão percebendo que se o dólar está numa consolidação, não está numa definição, a gente não pode ser agressivo e sim defensivo, a gente vai ter que assumir risco, de repente com uma mão menor, né, para tentar aceitar melhor aquele risco, mas tem que assumir risco, né, em cima de uma estratégia, em cima de uma metodologia, em cima de algumas abordagens, né. No mercado defensivo, gente, eu acho que o nosso foco tem que ser alvos curtos, tem que ser scalping, né. Agora à tarde mesmo eu chamei no pregão uma possível scalping numa contra-tendência, deu certo, mas, poxa, né, demorou muito, porque o dólar é cadenciado, o dólar é enjoado, né, vocês sabem disso, né. A utilização de Renko, candles, médias móveis, eu utilizo aritméticas ATD9 21, gosto muito de olhar a volatilidade e utilizo um indicador MACD para observar divergências. Isso é muito importante para mim, né, no mercado de dólar. E a validação de tudo isso pelo Force 2MV. Volto a falar, não tem nada igual no mercado atualmente sobre, né, em relação, comparativamente falando, né, em relação à nossa estratégia Force. Agora, tem que acreditar, tem que testar, tem que conhecer, tem que aplicar alguns filtros pessoais, né, tem que ter um entendimento básico, né, de análise técnica, mas ela por si só, ela já apresenta para a gente, né, as oportunidades no intradiário, né, e vocês vão poder observar que até no diário que a gente pode utilizar, mas o interessante é o intradiário, o interessante é o day trade, é ganhar dinheiro no day trade, é o nosso foco, né. A média móvel, para mim, 21, ela baliza o intradiário. Eu olho muito a inclinação, a posição dela, a distância do preço para ela no dólar. Eu entro sempre através de start. Pouquíssimas vezes eu bato a mercado, mas faço. Quando, né, o movimento está rápido, está forte, eu bato a mercado. Hoje mesmo eu bati a mercado. Abriu o pregão, eu na sala mandei comprar índice, mandei vender dólar. Depois eu vou explicar isso no gráfico. Nunca entro na violação. Por quê? O dólar não está complexo, então eu tenho que aguardar confirmações. Não adianta eu assumir risco, né, e já é um mercado agressivo, volátil, e ficar aumentando esse grau, né, de risco. Eu utilizo a boleta OCO, eu utilizo o Profit Chart, né, gosto dela. Eu acho que é importante, eu até sublinhei, meta diária, senão a gente corre o risco de investir sem objetivo. E isso eu percebo muito traders aí que estão iniciando, que têm dificuldade de apanhar nesse quesito. O meu foco é no primeiro ciclo. Para quem não sabe, o mercado tem 3 ciclos. O primeiro tem que ser o nosso foco, até a hora do almoço. É ali que nós vamos ganhar dinheiro. Depois, no almoço, o mercado almoça, e depois o mercado do dólar é uma porcaria, errático, não presta. Se não der nada no primeiro ciclo, se estiver com range agarrado, estiver com baixa volatilidade, não faça nada.
né? Operar pouco e a favor da tendência, gente. A gente tem que procurar ser produtivo, no dólar principalmente. Não adianta ficar achando que vai abrir tela com force ou sem force e que vai abrir 10 operações no dólar. Não é assim que a gente vai ganhar dinheiro. E aí eu refinalizo aqui, ó, ficar o dia todo colado no mercado é risco de se expor em demasia. Isso eu falo diariamente com todo mundo que nos acompanha. Minhas abordagens estratégicas no dólar. Eu gosto de explorar gaps. Hoje foi um exemplo disso. Rompimento de linha d'água, para mim, é a melhor abordagem para o dólar. É a abordagem mais eficaz. Primeiro movimento, na violação de fronteiras. Impulsões a partir das médias, principalmente a média 21. Né? As primeiras conjeções, retorno às médias. Basicamente, são as minhas abordagens no dólar. E o gerenciamento de risco. Eu gosto muito do payoff, na relação 2:1, ou pelo menos, como o dólar está complexo, você assumir o risco, joga esse risco para cima ou para baixo. Pelo menos isso. Por quê? Porque se a nossa estratégia ela é eficaz e ela mantém a gente numa média de mercado superior à média de mercado, vamos considerar que a média de mercado seja 50%, e para quem utiliza o Force e para quem segue as nossas sugestões, as nossas abordagens, a intenção é ficar acima desses 50%. Então, se eu utilizar um payoff, se eu simplesmente jogar o meu risco para cima ou para baixo, eu saio positivo no final do mês. Eu gosto de trabalhar numa relação 2:1. Né? Sou seletivo, eu acho que todos nós temos que buscar ser seletivos. Sempre fazer essa pergunta no dólar. Esse trade merece o meu risco? Merece que eu coloque o meu capital em risco? Sempre. Né? Gosto de fazer agressões utilizando o gráfico intermediário, não gosto do ruído. Né? Eu entro pelo ruído, mas eu gosto das agressões. O meu start vai pelo ruído, vai pelo tique mais agressivo. No caso do dólar, eu utilizo o 3R. Às vezes até olho o 2R, mas não gosto muito. O stop também gosto de utilizar o stop técnico, de preferência, mas eu uso o stop no base do tique intermediário. E o tique intermediário para mim aqui é o 5R. Ultimamente eu tenho gostado muito de associar o 7 com 3. Gostado muito mesmo, até por conta dessa complexidade, esse enrosco do dólar. Né? Então, basicamente isso, gente. Né? Se alguém quiser printar depois, assistir, pode ficar à vontade, eu me pedir, estou à disposição. Na questão de tela, é isso aqui, ó. 7 com 5. E no outro monitor, 3. De repente, vocês podem trabalhar perfeitamente usando a estratégia Force no dólar com isso aqui. Na sala, eu deixo o 5R. Né? Vou ampliar o quadro aqui. Como é que é simples ganhar dinheiro no dólar? Eu vou ficar... Deixa eu botar a canetinha aqui. Eu vou ficar tentando brigar quando eu não estou enxergando nada? Não posso. Então, vamos voltar aqui um dia aleatório qualquer. Ó, eu vou ficar brigando, por exemplo... Vou ficar brigando, por exemplo, aonde eu não estou enxergando alguma coisa clara? Não, não posso. Agora, a partir do momento que eu tenho aqui... Qual é esse dia aqui? 25 de janeiro. A partir do momento que eu enxergo isso aqui, no dia 25, começando o pregão, o dólar estava aqui, não me mostrando nada, né? Está bem com um zoom amplo. Abriu o dia 25, abordagem de linha d'água, a estratégia mandando comprar. O que eu tenho aqui? Eu tenho a minha estratégia falando, cara, pode comprar. Eu não tenho uma validação que essa compra pode ir muito acima. Eu tenho que estar olhando o gráfico, mas eu estou habilitado a comprar aqui. Entra para ganhar dinheiro, na visão de construir meta. Seu objetivo. Não deu tempo, não consegui entrar, não acreditei no movimento. Beleza. Vamos mais adiante. No dia 26, no dia 27, desculpa, abriu o pregão aqui. Eu tenho o dólar vindo aqui de cima, apoio aqui. Aqui a estratégia abre venda. O que eu falo? O que eu tento comentar na sala? Eu tenho os meus filtros e as minhas condicionantes. Estão atendidas aqui, no 5R mesmo, estão. Média 21 que baliza, preço, a estratégia abriu aqui, ó, né? MACD, que é um filtro para mim, que me apoia, e aqui eu tenho a validação. Opa, aqui eu vou ganhar dinheiro. Simples, gente.
sem papagaiar muito, sem inventar muito. Agora, buscar uma associação, um alinhamento, né? Buscar esse entendimento que isso aqui vocês vão ganhar dinheiro. Aqui vocês não ganham. Então, voltando ao dia de hoje, exatamente isso. O dólar abre num gap. Eu tenho de novo o atendimento das minhas condicionantes aqui. Então eu tenho média, eu tenho a 21, eu tenho preço aqui. Eu tenho um gap de abertura. MACD e o Force aqui, ó. Eu não tenho o box branco. Aí que entra aquilo que o Marcão estava comentando. Entra as abordagens. Então vamos lá nas abordagens. Vamos botar aqui o dólar. Vamos ampliar esse gráfico aqui. Dólar, 15 minutos. O que que nós temos aqui? Eu gosto de explorar isso. Ó, eu tenho uma abertura em gap. Em candle, com a estratégia aqui, ó. Mesmo desenho. Fechou a barra de primeiro de 15 minutos. Violou essa fronteira, aqui é venda. Fácil, difícil, aí o tempo, a experiência de tela, quando vocês entenderem, né, nós temos vídeos sobre isso, a gente ensina sobre isso nos nossos treinamentos, né? Aqui é venda para mim. Da mesma forma que se ele rompe aqui para cima, sugere fechar o gap, total ou parcial. Aí, nós estamos falando de 15 minutos. De repente, eu estou olhando, de repente, né, lá o renco. Mas é a abordagem aqui. Eu bato venda. Qual o meu risco aqui? Meu risco, ele está aqui, ó. Esse candle aqui mesmo, ó. Quantos pontos tem aqui dentro? Tem 5, tem 8, tem 10, né? Aí vai dentro do perfil de cada um. De repente você não vai bater 50 contratos aqui. Mas dá para você bater alguma quantidade e assumir esse risco, não dá? Dá. Ainda mais se você tiver essa percepção... Opa, tirei o gráfico. Essa percepção aqui do renco. Poxa, por que não assumir esse risco quando eu estou enxergando isso aqui, ó? O que pode acontecer é ele voltar e me estopar, e eu entrar de novo. E se ele me estopar, eu tenho aquela jogada do payoff. Eu sei que metade das vezes eu vou ser estopado. A outra metade eu vou ganhar dinheiro. Essa é a brincadeira, né, nossa, do dólar no dia a dia. Aí tem outras variáveis que a gente pode ir conversando, vai interagindo nas outras oportunidades, né, com vocês, né, hoje ainda, se for possível. Né, nós vamos até ouvir alguns colegas comentando a respeito, né, da estratégia do 2MV, do Force, né, como se adaptaram, como estão experimentando. Mas é basicamente isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Né? No mais, a gente está sempre à disposição aí para ajudar vocês no que a gente puder. Evandrão, tá contigo a bola. Falei pouco, hein? Prometi. Vou dar um stop. Já tomei 2 garrafas d'água de tanto que vocês falam. Peraí, eu ia dar meu microfone aqui. Vou puxar minha tela? Vamos lá. E aí, galera, vamos falar de Force, exclusivamente Force. Vamos esquecer desses papos de Magic Candle. Vamos entrar no renco. Tô vendo sua tela não, hein? Calma, tô compartilhando, meu rei. Vocês estão muito apressados. Foi? Tô vendo um preview só cabelo aqui. branco. Foi. Ó. Foi aí? Foi? Ok? Ok. Beleza. Pessoal, então vamos começar a brincadeira. Vocês estão vendo a minha tela operacional, que é realmente a que eu uso no Day Trade. Apesar de eu ter aqui 8 monitores, 7 monitores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, sei lá quantos que eu tenho, 5, 6, 8. Eu só uso um. O resto é só para ajudar vocês monitorando os ativos e tudo mais. Tá? Eu vou trabalhar exclusivamente Force, Renko, seguindo os nossos vídeos. Então, por exemplo, aqui, índice. Tá? Eu trabalho 10R. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, tudo junto e misturado, eu estou lendo o chat também. Pode acionar o microfone.
é bate-papo, tá? Eu prefiro que seja assim do que espero eu falar para depois perguntar. Vamos lá, 10R no Renko. Como minha tela aqui, eu posso abrir ela inteira. Perfil, para quem ainda não conhece o indicador, perfil agressivo. A gente vai falar de entradas. Ei, Evandro, 4. Oi. puxa sua tela no Hangout também. Deixa eu ver se eu consigo um segundo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. É um botãozinho verde aí que tem que compartilhar a tela. Deixa eu ver. Aí, opa, foi e separou. Vai, manda ver. Foi? Foi. Tá, então beleza. Aqui quando você fala, dá um delay aqui pra mim. Vamos lá. Então voltando lá, pessoal, para quem tá no Hangout no YouTube aí. Eu vou falar só de Renko e Force. Tá? Essa aqui é minha tela operacional do Day Trade. Configurações para começar a operar, nesse caso do ativo índice, para quem quer operar scalp, para quem quer operar trades de alvo da maneira que eu uso. Não uso média, eu não uso nada. Eu só uso suporte, resistência e force. 10R é um gráfico intermediário com a configuração do force, perfil agressivo. Tá? Eu gosto de usar 10R com 3R e não com 4R. 3R, perfil, está aqui embaixo, moderado. Deixa eu só ele mudar aqui a tela. E já explico por que eu gosto de fazer essa leitura. Tá? Aqui eu tenho um setup que eu sempre operei e a gente é difícil desvincular, né, sair de alguns vícios, mas isso aqui me ajuda também. Eu consegui chegar num resultado, num equilíbrio entre Renko e Candle. Tudo sem média, sem nada, então Candle branco, mas isso aqui eu falo na frente, mas eu uso 10 com 60 minutos. Então vamos falar aqui do Force com Renko. Entrada de hoje. Hoje na sala, a gente estava brincando, porque eu tenho o robô operando, tudo, o Force automatizado, que no 10R, nessa região de gap de abertura, não deu o nosso box branco, que a gente consegue usar aqui, ó, uma outra informação. Essa aqui é a telinha de configuração do indicador habilitado, nativo, dentro do Profit, tá? Desenvolvido, implementado. A lógica dela, do indicador, é desenvolvido pelo 2MV, mas quem implementou e ajustou a programação foi a Nelogic. A gente tem uma parceria com a Nelogic. Então, o que eu uso? Notificar a entrada da posição. O que é isso? Quando aparecer um box branco, eu vou ter um alarme sonoro. Tá? Então, eu escolhi aqui o OCB, que é o pato. Então, toda vez que eu escuto um alarme sonoro do pato, eu sei que é o 10R no índice me dando uma condição de alerta. Aí eu vou para o 3R. Hoje, estávamos discutindo exatamente essa região aqui. Vou baixar meu som aqui. Estávamos discutindo essa região que deu entrada boa. A gente fez esse trade, a gente conseguiu pegar aí uma boa pernada desse trade, mas o robô ou o Force nessa configuração do 10R não teria feito porque não acionou um box branco, que é o nosso gatilho. Então, deixa eu só colocar aqui no amarelo. Deixa eu ver se está todo mundo no mesmo ativo. Então, por exemplo, vamos lá. Aqui, ó. Aqui seria uma região que teoricamente estaria acionando algum box branco, alguma coisa. Como que a gente trabalha nessa situação? Tá? Região de preço 67,250. Deixa eu colocar uma linha aqui só para ver um tempo maior. 67. Usa o point 200. fixo. Não vou trabalhar com point fixo não. Ó, é bem o fundo aqui. Tá. Oi, Evandro, boa Oi. noite. Boa Se noite. você colocar aí o 7R, ele vai te mostrar o box branco aí bem onde você colocou, tá? Não, tranquilo. Mas eu vou me basear nos vídeos que a gente tem de treinamento e desenvolvimento. Aí depois cada um acha a volatilidade. Com certeza o 5R, o 7R deve ter pego essa entrada.
Mas no meu caso, que eu já tenho minha tela configurada 10R como tempo principal e o filtro, eu vou até um pouco mais além. E eu fiz essa compra. Aqui, ó. Deixa eu vir com a tela para cá. Vou até colocar os dois. Nessa região de preço aqui, ó. Ó. Eu tenho meu gatilho ali. Vou até deixar a tela assim, ó. Eu tenho uma região de preço que eu entendo 250. Eu já tenho abrindo, né? No meu caso, que eu gosto de olhar o 10 minutos, tá, abriu, deixei, não fiz nada. Quando ele deu o primeiro repiquezinho aqui, que ele voltou, a vela não fez nem máxima nem mínima, eu tenho essa faixa de preço como alerta, porque eu não consegui ter o alarme do 10R. Aí vem aquela experiência do tempo de tela. Mas o que eu tenho no 3R? No 3R, eu vou pegar meu point fixo aqui. No 3R eu já tenho um possível pivô de alta no ruído. É isso que a gente gosta bastante de operar. Ó, opa, eu tenho que habilitar ele nesta tela. Por exemplo, eu tenho uma região de possível rompimento de topo, continuidade de máxima no 650 acima, que eu identifiquei. Aí o que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho um pivô, teoricamente, mas eu tenho o ruído fazendo uma falha de fundo, ou seja, eu comprei 240 hoje. Meu risco, isso aqui, ó. Tá? Então, assim, meu risco, por isso que eu gosto muito de trabalhar entradas agressivas, que a gente chama de scalp, mas a gente faz um scalp com alvo. Então, eu peguei esse trade hoje, que eu entrei aqui na região 240, aqui, ó, neste verde, vou aumentar esse foco aqui. Confiando no rompimento e nesse suporte aqui. Aí, tendo essa situação, eu entrei com um stopzinho de 70 pontos. Então, assim, 240 menos 70, a gente está falando aí numa região de 180, 170. Meu stop ficou aqui, ó, nessa região aqui, ó, praticamente no fundo. E o trade fluiu. Na pior das hipóteses, o que eu estava almejando nesse rompimento? Apenas esse alvo aqui, ó. Apenas esse alvo aqui. Porque como todo mundo sabe, eu sempre explico, eu só trabalho com suporte e resistência do gráfico anual. Então, eu tenho aqui, ó, do anual 67,650, um suporte. Bate na volta aqui, ó, foi aonde eu fiz a outra compra hoje que segurei até o final da tarde. Então, assim, simplesmente olhando suporte e resistência, sinais em outros padrões de tempo quando o Renko não dá, e os filtros que a gente faz. Por exemplo, essa compra eu passei, eu já tinha liquidado minha posição. Essa compra aqui eu passei, essa compra eu não fiz. Essa venda eu passei, essa compra eu fiz. Então, basicamente, o jeito que eu opero, de um gráfico limpo, price action, AT, como vocês quiserem chamar, por que eu passei aquela compra? Até então, aqui foi topo. O preço teria, por análise técnica, não é sempre que ele faz isso, ou deveria fazer uma correção de pelo menos 38,2. O ideal seria 50. Ele não fez. A partir do momento que ele não fez essa retração aqui, nesta perna, deixa eu travar isso aqui, porque esse indicador, ó, eu teria que ter no mínimo essa retração ou essa retração para eu ficar mais confortável para confiar neste rompimento desta faixa de preço. Então eu simplesmente passei. Não tem nenhum problema comprar aqui, pessoal. Tá? Só que esse sinal deste candle branco, aqui desse tijolo branco, eu filtro. Porque eu já peguei a primeira entrada aqui. Então vamos entender o que ele fez aqui em 67,930. Deixa eu tirar essa linha para não confundir.
Isso aqui eu explico no vídeo 1 da metodologia, está lá no nosso canal do YouTube. Então, vamos tentar entender. A primeira entrada deu para pegar, por mais que o 10R não pegou, mas essa simples volta aqui, ó, desses dois tijolos para baixo, deu um gatilho para a gente no ruído. Ok, subiu, foi embora. Aqui ele tentou fazer uma correção, que não fez esta perna de baixo aqui, não fez a correção decente e mandou para cima. Eu passei, até daria, mas é muito risco. Por quê? Qual que é o padrão que a gente procura no ruído para a gente operar? Eu tenho um topo. Teste de topo. Eu preciso, obrigatoriamente, de um teste de fundo e uma falha de fundo para eu entrar comprando no ruído. Então, por exemplo, minha perna de compra mais confiável, quando este candle, quando este tijolo, este renco branco foi acionado, seria esta perna aqui, ó. Opa, vou colocar verde. Seria esta perna. E não o pivô direto. Eu volto a falar, não tem nada de errado comprar esse rompimento de máxima. A questão é gerenciamento de trade, o teu stop. Eu trabalho com stop fixo de 70 pontos. Então eu tenho que ter obrigatoriamente uma falha de fundo no ruído. Nós estamos falando de 3R, isso aqui é abaixo de 1 minuto, dependendo da volatilidade do ativo. Eu preciso, no meu ponto de rompimento, então se eu entendo que região dos 950 aqui, ó, 960, seria um ponto de compra, aqui ó, do 10R, eu quero comprar rompimento de topo, porque o negócio vai subir 2.000 pontos, mas para eu, Evandro, do jeito que eu gosto de operar, eu tenho que ter uma falha, uma cunha de alta no ruído, tá? Nessa linha. Aí segue o raciocínio. Então, essa compra eu passei. A venda, a mesma coisa. A primeira venda, ó, aqui, ó, vou deixar aqui. Por que que eu passei? Simplesmente porque esse preço, se eu for pensar numa possível retração, ele não chegou no 50 nem no 618 e veio direto. Falei besteira. A segunda compra eu peguei esta primeira perna, segunda venda, perdão. Deixa eu travar a tela. Esta venda aqui, ó. Vou colocar de amarelo fininho. Esta perna. Ai, filho, zera, por favor. Tem que apertar isso, ó. Esta primeira perna que ele veio direto testar essa região de suporte, uma coisa muito importante, eu só procuro compra perto de suporte, seja suporte de média, de fluxo, de resistência, de vela, o que você considerar suporte e resistência. Então eu só procuro compra perto do suporte e procuro venda perto de resistência. Essa primeira perna veio direto fazer um teste de fundo. Por análise técnica, eu sei que ele deveria ter essa região de 50%. Então, essa venda, ela pode chegar até 50% para depois eu pensar em compra. Mas eu não gosto de vender suporte, está vindo testar esse suporte. Então, quando dá esse candle branco, esse tijolo branco, tá? Eu filtro. Simplesmente eu filtro. Depois que ele voltou, por exemplo, ele voltou e fez essa retraçãozinha, aí a conversa começa a ficar diferente. Porque daí eu já tenho uma falha de fundo, um teste de topo, que pode ser uma falha de topo, perto de uma região de retração, e na sequência eu tenho tempo maior deixando um box branco. Vamos entender o que esse box branco fez. Ó, esse box branco está aqui, ó. Aumenta o zoom, Ivan. Estou aumentando. Calma que é... Ó, aí, deixa eu só voltar um pouco o zoom. Eu sei que nessa região de 770, porque ele já começa a piscar o box branco para mim nessa região aqui, ó, dos 800. E eu sei que na região de 770 começa a abrir uma oportunidade de venda para mim, aonde eu tenho, por base de análise técnica, um movimento de 50%. O Rotier chamou essa venda, o Rotier fez a venda até mais agressiva.
Aí eu faço uma análise, eu falo, tá, esse trade me interessa? Pô, tem 240 pontos. Aí eu quero só 50 para fazer uma realização parcial e buscar de repente 100, 150, me interessa. Então, o que eu já estou vendo no ruído? Deixa eu travar de novo aqui. Eu tenho topo, o preço volta, aí eu já identifico uma região de suporte, aí o preço volta. Aqui, eu já começo a montar uma posição. Eu não entro pesado aqui, por quê? Porque, por mais que ele já tenha dado aqui o primeiro toque e está vindo para romper na segunda, o meu alvo é um alvo de 200 pontos para uma tendência de alta. Então, se eu estou operando contra a tendência, eu não tenho por que encher a mão. Tá? Naquela perna de alta aqui, a gente até conseguiu operar um pouco mais pesado, fazer 2, 3 scalps nessa perna. Então eu entro pequeno, monto uma posição pequena e venho realizando. Aí na sequência o preço volta. Quando o preço volta, eu stop a gente no treino stop, não tem jeito. Por quê? Porque o preço tende a voltar 50% dessa perninha para acionar realmente a venda. Aí o que o preço fez? Bateu no suporte. Na região de 650 aqui, ó, suporte do anual. Não é suporte do anual, isso aqui é outra marcação. Veio, bateu 60 minutos, não perdeu. Aí eu entendo que 900 acima, esse preço pode virar para compra de novo. Por quê? Porque deixou de fazer mínima no tempo maior aqui, eu já estou marcando aqui, ó. Aí, né, nesses momentos que eu caio para um tempo menor, por exemplo, está aqui branco, ó. Eu tenho um preço sem fazer mínima e fazendo máxima na região de preço de 735. Aí vem o desafio. Você faz ou você não faz essa compra? Então, eu identifiquei por análise técnica que eu posso ter aqui uma região de 740, qual que é a máxima dessa vela? 730. Eu sei que na região de rompimento de 730, pode ser que eu tenha uma continuidade da perna de alta e abrindo um belo pivô. Então, para amanhã, eu não vejo baixa. Só que para amanhã, para eu comprar com mais, vou até deixar esse desenho aqui. Deixa eu só colocar uma linha no candle branco, no renco branco, tá aqui, ó. Aí vem a brincadeira, tá? Aí vem a brincadeira, que é a malandragem da tchutchuca. Eu tenho 740 acima, o candle confirmando para mim, fala, cidadão, não fiz mínima aqui e estou numa região de retração da perna de alta. E pode ser o início de uma onda 3 para cima. Eu tenho 60 minutos sem fazer mínima, e 60 minutos, a máxima dessa vela é 890 a 900. Aqui, ó, nessa região aqui. Qual que é a malandragem? Nessa região, o force, tá? Aqui tem outros indicadores que eu uso, não vou entrar no mérito agora, mas que nem o fluxo do dia aqui. Na região dos 880, 900, o force chegou a comprar, ó. Tá verde, quer dizer que esse box passou. Se eu colocar a sombra aqui, esse box passou. E o que é a região dos 880, 890? É falha de fundo do tempo intermediário, 60 minutos entrando em onda 3 de novo. Olha aqui no ruído o que eu tenho nessa região. Eu tenho force começando a apoiar. Aqui eu tenho force começando a apoiar no rompimento. Aí, só que eu não tenho a coloração apoiando. Aí vai dar malandragem. Tá? Então, assim, qual que é a malandragem? Estou confiando na falha de fundo, no meu caso que eu uso. Eu não uso os 15 minutos, eu uso 10 minutos. E eu tenho que tentar entrar antes do rompimento dos 60 minutos. Então, eu tenho que tentar entrar num trade ou ter um sinal do trade entre a região dos 700, vou arredondar, tá? 750 até os 850, até os 900. Nessa faixa de preço, que por sinal está aqui marcada, eu tenho que ter um sinal. Então eu tenho aqui, ó, teste de topo, voltou
eu peguei esse trade aqui, ó. Fui até quase o leilão. Confiando nesta falha de fundo e nesta retração. O indicador, nesse momento, não apoiou, mas ele apoiou aqui em cima. Sim, Evandro, o mais legal, cara, né? O mais legal é que o pessoal pode aproveitar, né, todo esse movimento, né, porque é uma leitura que não é difícil de fazer, né, e todo mundo consegue olhar e concatenar isso de forma muito clara, né, muito objetiva. Essa é uma das vantagens da metodologia, né, de tudo aquilo que a gente apresenta, cara. Eu fico olhando a sua tela e cada vez eu me convenço, né, de que é cada vez mais fácil, né, a gente entender um pouco mais o comportamento do preço, né, utilizando esse tipo de abordagem, né. Pô, eu fico bem feliz. Aí uma coisa que eu quero mostrar aqui, por isso que eu gosto do ruído. No tempo intermediário, eu consegui, via análise técnica, não só através do indicador, usar pontos de rompimento de suporte e resistência. Só que olha aqui que a gente tem. Quando eu, no exato rompimento dos 60 minutos, eu tenho uma coloração de fundo, que essa coloração ela é feita para operar no ruído, tá? Então não use ela com tempos acima de 5R. Eu tenho o force chegando numa região que ele já começa a dar sinal que quer comprar, o fundo virou, no exato rompimento ele começou a apoiar. Então, na verdade, o que eu quero, é a grande sacanagem que eu faço na sala, eu quero que vocês confiem na metodologia, porque toda essa leitura de técnicas... Eita, chegou um careca aí, rapaz. Quem que é esse trem aí? Oi, chegou a concorrente na área, meu irmão. Seja bem-vindo, Puga. Tô te vendo aí. Então, nesse exato momento aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho o indicador levando em consideração análise técnica. E o que eu estou esperando para amanhã? Que o índice venha testar esse topo, falhe numa região de maior fluxo com análise técnica e estoure os 60 minutos, continue buscando esse alvo de onda 3 para cima. Vamos lá para o gostosinho, vamos lá para o 69. Beleza? Então assim, para mim ainda amanhã, se ele respeitar, caiu, comprou. Então basicamente a análise que eu faço dos indicadores da correlação de tempo gráfico é essa daí. Beleza? Acho que o Puga está sem som lá. Era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Dólar, a mesma leitura. Deixa eu dar a dica que eu dei agora no terceiro vídeo, que deve estar entrando no ar daqui a pouco, que é operando ações nessa mesma leitura. Papéis que tenham uma volatilidade maior, eu uso 6R com 3R. E papéis que têm uma volatilidade menor, como é a Petro, apesar dela ter bastante fluxo, mas ela não se movimenta muito, eu uso 4R com 2R, fazendo essa mesma leitura. Quando toca o alarme do candle branco, do box branco, que ação que eu tenho que tomar? Esse é o teu raciocínio lógico. Quando acender um box branco no tempo intermediário, qual que é o ponto, qual que é o sinal que eu tenho que identificar no ruído? Seja rompimento de 60 minutos, seja média 200, seja 89, seja o MACD dando divergência, seja o que for. Quando o tijolo branco te avisar, você tem por obrigação procurar um ponto de entrada que tenha uma correlação com o seu gerenciamento financeiro. Se você, no momento da entrada, você fala, esse stop está muito grande para mim, deixa romper, deixa ele fazer uma acumulaçãozinha menor. Nesse caso aqui, ó, vou até marcar aqui. Por exemplo, você identificou que aqui é o teu ponto de entrada, mas esse stop para você é muito grande, você não aguenta. Fala, cara, não dá para entrar com um stop desse. Deixa romper, entra aqui, ó, e põe teu stop aqui. Se der certo, você pega o resto do movimento. Mas você está confiando nesse cara aqui, ó. Esse é meu trade, diariamente que eu faço. Por isso que eu não uso média, eu não uso nada disso, porque eu confio nesse cara. Quando o tijolo branco apita, eu tenho por obrigação me posicionar na tendência dele. Cara, ele está abrindo para venda ou ele está abrindo para compra? Aí eu vou usar os filtros, beleza? Maravilha. É isso aí. Pessoal, deixa eu falar alguma coisa... Deixa eu puxar a tela de novo. Ou no chat. Vai lá. Vamos tentar colocar o chinelo, eu leio. Estourei meu tempo. Stop a tela aí, Evandro, por favor. Stop a tela, vamos lá, peraí. Tem que stopar primeiro no Hangout.
Ô, Evandro, essa tela aí eu tô conhecendo ela, hein? Peraí. Tô com tudo travado em minha tela aqui, peraí. Como que eu... Parou de compartilhar? Parou. Deixa eu colocar a minha. Eu vou sair do Hangout que tá dando delay. Eu vou mostrar pro pessoal aí uma coisa. Mas não vem com essas médias roxas tua não, hein? Pelo amor de Deus. Não. Muito melhor do que isso aí. A média não dá não. Pessoal, cadê? Peraí que eu perdi. Deixa eu... Tá na outra tela aqui, ó. O legal de você aprender e observar, né, o que a gente está fazendo aqui com outras abordagens. Compartilhando, né? não, hein, Marcão? Ah, é verdade. Peraí, deixa eu compartilhar a tela. Peraí. Agora sim, né? Agora sim. Então, o legal de você observar toda a nossa estratégia e entender tudo isso que está acontecendo, né, na minha maneira de operar, na maneira do Evandro operar e da maneira do roteiro operar, e você também observar que você pode fazer e utilizar toda essa metodologia com candles também, né? A maior efetividade de tudo isso está, claro, no Renko, tá? Mas você pode também utilizar no gráfico de candles sem nenhum tipo de dificuldade, né? Então tá aqui o gráfico do índice nos 5 minutos, né? Com a metodologia Force, para você poder também estudar, tá? E é o mesmo padrão, só que agora não é um box, né? E sim um candle, né? E aí vai ter uma divergência, claro, de tamanho de posição, de entrada, de ajuste, de stop, etc. Porque a gente está passando de um gráfico que é atemporal, que é o gráfico de Renko, para um gráfico temporal, que é o gráfico de candles, né? Mas você também tem o apoio de toda a metodologia, não só do Force, né? Que o Force está apoiando aqui embaixo. Mas você tem o apoio de toda a coloração que envolve a metodologia para pegar bons movimentos no índice, né? Hoje eu estava lá no Operando Junto com o pessoal e a gente conseguiu pegar esse movimento do índice para cima aqui, ó. Deixa eu fazer ele em vermelho aqui, ó. Tá? E, poxa, foi muito legal. O Eric bateu a meta aqui de quase 1.000 pratas nesse trade, né? Então, puxa, são abordagens interessantes, né? E na mesma ponta no dólar, tá? Fizemos também hoje com o Elvio, né, no Operando Juntos, toda essa condição gráfica. Então você que tem dificuldade, fala, poxa, eu não tenho ainda uma certa familiaridade com o gráfico de Renko, estou começando agora, estou estudando, né, e quero aprender, ou você que está em dúvida ainda, está meio querendo concatenar as coisas, ou que a sua ferramenta gráfica não é o Profit Chart, seja o RT ou o Pro, e você está com dificuldade, né, de contratar essas plataformas por uma questão particular, você tem a chance de usar a metodologia no gráfico de candle também, tá? Então, olha só, os movimentos também presentes aí no dólar, né, onde você pode surfar, agora eu vou fazer em branco, não fica pequenininho, você pode surfar também, ó, bons movimentos para baixo. Eu fiz uma setinha branca em tudo isso, todos esses movimentos, porque foram os movimentos que nós pegamos hoje, né? Esses dois movimentos do dólar em particular, né, eu estava nesse movimento aqui e a gente conseguiu um trade aí de 10 pontos, tá? Tem um pessoal perguntando do vídeo, eu queria apresentar para você que não conhece o nosso canal aqui no YouTube, tá? Tem uma série de vídeos aqui bastante claros e bastante interessantes aqui para você poder navegar, tem dicas, tem o panorama semanal que a gente faz, né, aqui tanto de opções quanto o panorama gráfico, né? O de opções eu vou fazer a cada 15 dias, eu tenho aqui as recomendações, etc. Então fica legal você se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar aqui, ó, a nossa playlist, Marcão. E o Facebook, né? Entrar na nossa playlist, que é o que o Richard está falando, ó. Tem os vídeos da metodologia, que são esses que o Evandro comentou, tem aqui os vídeos do panorama semanal, do 2MV Force, etc. Então fica bem legal, tá? Para você poder acompanhar aqui as nossas palestras, né, que fizemos até hoje. E aí, Rotier, cadê o cara aí? Diz que se chama Putinelli aí, atende pelo nome de Putinelli. O que você quer perguntar para esse cara aí? Que você falou que ele Putinelli, tá aí. Compartilha a sua tela, mostra a sua cara para todo mundo conhecer aí. Vou te fazer umas duas, três perguntas. Como apresentador. Cadê o Putinelli? Você sabe como é que compartilha, Marcão vai interromper e você no FCC vai apertar nessa... Mostra pra ele aí, o bicho é feio, hein? Ganha dinheiro, mas é feio, hein? Cadê teu cunhado? Tá aí, Putinelli? Não tá aqui hoje. Gente, ó, Putinelli é um cliente, um parceiro, um amigo, né, já nosso, de longa data.
já fez o treinamento conosco do personal trader, está fazendo agora o treinamento de opções, é um cara que já vem utilizando a estratégia do 2MV já há algum tempo. E assim, nós estamos aproveitando aí para ele dar um relato de como era antes, como é agora, se ajudou, se não ajudou, o que ele está achando, né? Deixa ele compartilhar a tela dele. Deixa a tela aí, Putinelli, do lado do telefone. Você vai mostrar na setinha do lado do telefone aí, Putinelli, pra você compartilhar a sua tela. Ou se você não quiser também compartilhar, não tem problema nenhum não, é mais um bate-papo. Aqui, não abre? Aí você tem que escolher, tá, o monitor que você está querendo compartilhar. E como você é um cara bastante participativo, muitas pessoas no dia a dia perguntam, poxa, ficam com certeza fazendo algumas perguntas, que você entra, dá o bom dia, dá o boa tarde, dá o boa noite, já bateu uma meta rápido, em cima da sua proposta de trabalho, do seu perfil. Mas assim, dá uma fala só para enriquecer o bate-bola de hoje. Isso aí. Se não der pra compartilhar, não tem problema não, pô. Eu puxo a minha. Porque você tem que interromper, Marcão, para ele compartilhar. Já interrompi. Já tá interrompido aqui. É que você tem que apertar lá no botãozinho de compartilhar, né, e depois apertar no play embaixo, tá? Nossa, tem alguém compartilhando uma câmera grande aqui. Vou deixar minha tela por enquanto, Marcão, com forte. Pode ser. Não tem galho não. O Tinelli, manda o salve aí pra gente. Minha tela tá compartilhada do Force. Deixa pro pessoal aí. O Marcão foi em tela cheia aqui. Sai daqui, Marcão, você tá muito feio. O Putinelli caiu? Não, o Putinelli tá aí. Lembrando pro pessoal aí que tá acompanhando a gente no YouTube, tá? A gente tá fazendo um hangout dessa vez pelo FCC, tá? Então tem o link na descrição. Se acessando lá, você tem acesso à ferramenta completa, tá? De bate-papo aqui interagindo com a gente. Manda aí, Putinelli. Manda a sua. Além do Putinelli, a gente tem muita gente conhecida aqui no nosso bate-papo, né? Que faz tempo que eu não vi aqui, ó. A Roseli tá aí. O Valdir que perguntou para você, Evandro, agora há pouco. É uma pergunta sobre... Aqui, ó. Hub de monitores? Cara, fala amanhã na sala. Eu lembrei que tinha uma pergunta que ele fez para você. Manda aí, Putinelli, vai. Cadê o Putinelli? Tá aí? Já tomei o café aqui, Marcão. Opa, manda ver. Pessoal, boa noite. Bom, estou no mercado desde 2008, 2009. Já passei por poucas e boas aí. Já levei muito ferro também. E comecei com ações. Tive uma passagem bem negativa por opções. Caí para o swing com ações. Aí fui para o índice, dólar. E agora com o Marcos estou voltando com as opções. Só que com uma nova visão e pelo menos por enquanto está dando bons resultados. E Marcão, hoje mesmo foi show de bola. Foi show de bola, isso aí. Fiz o personal com o pessoal aí do 2MV, Evandro, Rotier, Marcão. Foi espetacular para mim, tanto como para operar, para tudo. Risco, ganho. Foi muito gratificante fazer esse personal. Já tinha feito vários cursos, né? Mas nada como o 2MV. E fora a amizade, né? Que nós criamos e estamos juntos aí na batalha. Sua tela antes, sua tela agora, o que mudou? Tá usando fósforo, mudou tudo, Rotier. O que mudou? Eu tenho passado para você lá no desafio lá, a planilha do desafio minha lá. O Putinelli tá com 100 e quantos por cento, Putinelli? Hoje tá com 100 e... Deixa eu abrir aqui. 148, parece, desafio. O que eu pondero é que eu comentei anteriormente. A maioria das pessoas que estão... 137%, só esse mês.
As pessoas que estão iniciando ou que têm alguma dificuldade gostam muito de achar o setup Santo Graal, né? Indicadores, e fulano fala isso, Beltrano fala aquilo. E, na verdade, é o que a gente fala, a metodologia é muito simples, o apelo psicológico, né? É claro que tem que ter um conhecimento básico, tem que procurar entender bem sobre o gerenciamento de risco, né? O que eu sinto muito na sala é que o pessoal fica esperando fazer 200, 300, 400 pontos no dia, no índice, ou pegar uma pernada lá de 10 pontos no dólar. Eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa tem que colocar uma meta que ela consiga fazer, vamos dizer 3, 4 pontos no dia, faz a meta, cai fora, não devolve nada. E vai acumulando. Não tem essa de ficar esperando acontecer de uma pernada de pegar 10 pontos. Fez 3, tá bom, é a sua meta, já bateu, tchau. Amanhã é outro dia, faz mais 3. O Evandro mesmo como dizer, mal de mim eu xingo, hein? Não, você me mostrou um caminho, Evandro, que você sabe que eu operava que pesado. Você me mostrou o caminho que não precisa você operar pesado. Você tem que fazer a sua meta e boa, não precisa... E guardar dinheiro no final do mês. E guardar dinheiro no final do mês, é isso aí. Não tem que ficar... Rotier, você tá vendo minha tela aí, Rotier? Tô vendo. Essa velha de 60 minutos da Petro, essas setinhas verde e vermelha que você ficou me zoando, Aí, tá? eu não tô vendo sua tela não, agora tô. Oi. E o negócio é esse. Fazer pouquinho todo dia, garantir o seu. No fim do mês você tá com o bolso cheio e tocando o barco. Boa. Isso aí, lembrando, né, Pistinelli, que assim, quem não conhece, você tem outra profissão também, né? Você não vive exclusivamente do veterinário, tenho minha clínica aqui. Já tá vendendo tudo. Não estou dizendo que eu estou vendendo tudo, mas eu posso falar para você que 90% do meu ganho hoje vem da bolsa. Eu já falei isso quando eu comecei o curso com vocês, e agora mais do que nunca até. Agora melhorou mais do que 200%. E ontem o Marcos me mostrou uma história lá nas opções lá que... Marcão, pra que fazer day trade? Eu só agucei a sua curiosidade, mais nada. Eu deixei você ali, vamos ver se rola, né? Não, vai rolar sim, com certeza. Mas em matéria do que era antes, Putinelli, hoje, você utilizando a metodologia, a estratégia Force, você acha que isso te ajudou, vem te ajudando, virou a chave na sua cabeça que te dá aí tranquilidade até de falar em público que você está com 90% do seu rendimento hoje saído da bolsa, a consistência? Rotier, a estratégia Force ela é muito simples, basta você acreditar nela. Se alinhar todos os temporais que você gosta de operar, é apertar, é tacar o dedo, não tem o que pensar. Passa um pouquinho de gel antes. Oi? Nada. Gel? Não, liga pro Evandro não. É Se isso você aí. colocar, se aparecer o box branco aí, tiver tudo alinhado, o primeiro verdinho já que aparece, eu já taco o dedo. Eu não fico esperando não. Se tiver o Force embaixo ligado. Te ajudou você com relação ao gerenciamento de risco que você usava e usa atualmente? Não, ajudou bastante, com certeza. Ajudou muito. E você protege muito o seu capital, porque quando está essa parte cinza aí do gráfico aí dos boxes, você não faz nada. Isso é uma coisa interessante que você comentou, que tanto eu, o Marcão e o Evandro esquecemos de falar. Tem muita gente nova, né, e vai com certeza assistir essa gravação. A estratégia Force, gente, na tela do Evandro vocês estão vendo aí, né, ele está no padrão aí, na Petro, está no padrão aí de histograma. E tem um modo compacto, né, que você pode também utilizar para quem usa notebook ou um computador com monitor pequeno, que o Evandro pode até alterar para mostrar. Uma das grandes sacadas dela, e eu acho que isso é importante a gente frisar, se chama proteção.
né? E a gente entra no mercado para assumir risco, né? Aceitar esse risco, mas a proteção muitas pessoas esquecem, né? A proteção de capital, manter você vivo no jogo. Ela tem essa finalidade de fazer com que você não fique caçando o trade na hora que não, entendeu? Não está mostrando nada, está aí cinza, né? Que está mostrando o mercado errático, o mercado sem direção. Agora, quando ela valida, aí vem um apelo psicológico de manter você no trade para você sugar até o máximo que você puder. Foi o caso da Petro, foi o caso do índice, né? Hoje, no pregão de hoje, né? Deixa eu mostrar um brinquedinho aqui, já que tá... Ó, pessoal, minha tela vai aparecer aí. Portinelli, obrigado aí, viu, cara, pela participação. Não vai embora não, hein? Ó, o videozinho do Force automatizado que só o 2MV tem. E o original, né, Evandro? Porque gráfico de Renko com indicador é só aqui, né? Então aqui, ó, aqui tá com ele, vamos dizer assim... Aumenta aí a tela, tem como? Um pouquinho? Ai, caceta, tem. Aqui tem ele operando, entrando e saindo ao mercado pelo box branco e pelo cinza. Eu vou tentar passar um pouco aqui para ver quando ele sai. Olha lá, tá voltando 1, 2, voltando 3 boxes. Quando ele der o terceiro no cinza, ele vai cair fora. Tem esse trade, está na conta demo, era só para gravar o vídeo. Ele vai sair. E tem um outro vídeo, que aí é rapidinho também, com a boleta OCO. Olha lá. Vai, meu filho, sai logo daí. Ou seja, estamos testando a metodologia automatizada. Saiu. Esse outro, ele acionou ó, um banco vermelho com a boleta OCO. OCO, treino stop, tudo certinho. Deixa eu passar o vídeo para ir mais rápido aqui, ó. Então ele vai. Então, aquele negócio, se der uma volatilidade muito alta, você tem a segurança de sair pelo box cinza e você ainda vem fazendo um trailing stop. Esse trade vem correndo. E detalhe, né? Tudo automático, né, Evandro? Não, tudo automático, não tem. Então ele vai sair esse trade, acho que ele saiu no 0 a 0. Mas você tem duas proteções de saída. Você vai ter aqui o box cinza, que é onde ele vai sair agora, ó, saiu, e o boleto CO. Então era isso. Só para provocar aí que só 2MV por enquanto tem roteamento automático na analógica em âmbito de teste. Marcão, Oi? mais perguntas aí que de repente... Show de bola. Deixou pendente, alguém quer perguntar? Vamos entrevistar quer falar alguma coisa? Vamos entrevistar o pupilo do Evandro aí agora. Fala aí, Lei. E aí, mano, beleza? Esse cara tá na minha sombra, bicho. Se eu espirrar, ele fala latim ou saúde. Vamos lá. Olha aí, quer mostrar um pouquinho da sua tela aí pra gente, cara? Mostro sim. Deixa eu colocar você como admin da coisa toda aqui, ó. Aí o Evandro tem que interromper. Já parei, já interrompi. Então tenta aí você, olha aí, fazer a sua. Gente, é claro que a gente não consegue esgotar tudo, né, numa gravação, mas a gente vai tentar sistematizar e outros encontros aí semana que vem, daqui a 15 dias. Apareceu aí? Qualquer semelhança com a tela do Lei com a minha é mera coincidência. Minha tela tá compartilhada aí, é isso? Criei um monstro. Essa aqui é a minha tela aqui. Aqui embaixo eu pensei que era tenho minha. um dólar. E aqui eu tô fazendo uns estudos aí e tenho umas ações. Eu deixo configurado aqui, eu uso 5R com 10R para ações. Beleza. Tá parecida com a do Evandro mesmo, cheia de fúcsia. É? E chegou o gaúcho. Ô gaúcho, tava quieto até agora. Conta aí, olha aí, como é que nos trades aí, o que o 2MV conseguiu melhorar um pouco na sua vida aí? Se melhorou, né? Se piorou, pode falar também, não tem problema não. Só que aí você fala só do roteiro. Não, melhorou bastante aí. Eu tive no começo aí muita dificuldade aí, porque eu não estava acertando o meu gerenciamento financeiro, né? Tanto que eu fiz conversei com você, depois eu tive uma conversa com o Rotier pelo Skype, né? Depois eu fui adaptando isso, eu coloquei em mente, falei, primeiro eu tenho que acertar isso para depois eu começar a entender mais do gráfico, né? Uhum. Que o gráfico não é uma coisa tão difícil de atender, o mais difícil acho que é a pessoa acertar o financeiro, eu acho.
Se vai fazer parcial, se vai se carregar o trade, como é que a pessoa quer. Falou uma coisa importante agora, viu, Lei? O gráfico não é tão difícil. As pessoas, é a inversão de valores, né? A galera toda se preocupa com análise técnica, né? A gente até brinca na sala, né? Eu e o Evandro principalmente, né? E deixa o mais importante cair no esquecimento, né? Depois que toma um prejuízo ou quebra, que vai pensar, né, nisso. Que nem hoje pela manhã eu não peguei essa primeira entrada aqui. Mesmo olhando aqui pelo tempo menor, eu não fui. Rascando logo, vamos comprar pra vender. Olha o Futinelli comendo lá, ó. Ninguém merece. Só que daí, aqui pelo 10 minutos, eu peguei aqui. Ele não fez máxima nem mínima, eu entrei aqui. Pela compra. Que hora que foi isso? 10 para as 10, mais ou menos, é isso? É. Foi aqui, mais ou menos, eu entrei aqui. Mas eu entrei pelo ruído, né? Pelo tempo menor, pelo 4R. Fiz essa entrada aqui. Aí eu saí aqui em cima. Aí aqui de novo, acho que o Evandro tinha falado, não falou, mas eu entrei aqui também. Nessa compra. E depois eu fiz... Te ajudou a bater a meta? Pô, fiz essa venda aqui. E depois eu peguei essa compra aqui também no final da tarde. O Lei tá com meta triplicada no mês, rapaz. Entendeu? Mês passado, acho que antes de acabar a última semana, já estava feito a meta do mês. A última semana eu operei mesmo para não ficar sem operar mesmo, mas eu já estava bem tranquilo. Pô, show de bola. Show de bola. E operando só o índice, né? E deixa eu perguntar uma coisa. Você não tá operando o dólar, não, né? Eu tenho É muito difícil, viu, Rotier? Você tem despertado um olhar aí para operar outros ativos ou para operar de outra forma ou não? Como é que tem sido aí a sua maneira de encarar tudo isso? Você tá mais ou menos, depois que você travou daquele nosso bate-papo lá, você tá, isso aí faz o quê? Mais de mês já, né? Faz uns 2 meses já. E você tem, assim, pensado em usar essa mesma estratégia para operar alguma outra coisa, para operar algumas Então, eu tô fazendo uns estudos... Ou para mudar a forma que você está operando ou não? Não, mudar eu não quero ainda não, mas eu tô fazendo os estudos para operar dessa mesma maneira, só que no mercado de ações, papéis. Entendi, mas o que você espera com tudo isso, assim? Você espera, o seu objetivo, qual que é? Hoje praticamente eu vivo daqui, né, da bolsa. Eu não tenho outra profissão, meu salário eu tiro tudo daqui. Pronto, sou muito rigoroso com o que eu ganho no dia, né. Se der minha meta eu paro, porque, entendeu? E eu tenho estudado, praticamente mesmo em ações, tenho focado bastante. Final do dia, assim, quando acaba o tempo, acaba o pregão, eu passo o gráfico tudo novamente do dia para ver que eu poderia ter aproveitado. Olha as principais, né? Itaú, Petro, Vale, Banco do Brasil, Bradesco. Pô, que legal, apesar cara. de não ter feito ainda, faço alguns trades em papéis, mas eu não olho muito não, porque ainda sou um pouco novo ainda. Prefiro focar no índice. Porque assim, eu pergunto porque a maioria do pessoal que começa pelo mercado começa pelo índice, né? E tem uma dificuldade muito grande pela volatilidade que o índice oferece, pelos movimentos erráticos. E você tem se dado bem, né? E aí você tá tentando abordar outros mercados, né? Às vezes eu vejo o pessoal lá na sala, que nem... Às vezes tem dia que o mercado tá direcional. Aí você mesmo tem a mania de perguntar, ou até mesmo o Rotier. Como é que foi aí, tem alguém negativo aí e tal. Aí eu vejo o nego colocando lá no chat, eu. Não sei se a pessoa tem um force ou se tem e não acredita na metodologia, sabe? Uhum. Se você mudar... O que a pessoa não... que tem muita gente que acessa outras salas de Blackboard da vida e chega lá depois do almoço para tentar recuperar com o Evandro. Com SOS. SOS. Não entendi. E tem muita gente realmente que não, né, ainda não... Que não consegue ainda. Aí um jeito que às vezes eu acho de falar para as pessoas lá dar uma força assim se tem o force, seguir ele arrisca, né? Escolhe um tempo gráfico, se tem dificuldade de olhar outros tempos gráficos, não consegue conciliar o tempo maior com o menor, não consegue olhar os 60 minutos, coloca em um tempo gráfico, coloca que seja no 10R e faz as entradas que o force plota na tela, que eu tenho certeza que no final do mês ou na semana não vai sair negativo. Legal.
Hoje, Maravilha. se tivesse pegado duas entradas daqui, deu 200 pontos e mais 200 aqui. Pô, 400 pontos. Isso é meta, né? Você falou uma coisa interessante agora que, inclusive, eu vou até dar uma dica aí. O Denis quer fazer um encerramento, hein, meu rei? Deixa eu dar uma dica aí rapidinho, 5 minutinhos aí. Ô Lei, obrigado, hein, cara, pela participação. Depois você vai ser convidado de novo, hein? Beleza, valeu, tio. Tamo junto. Você tem que dar um stop aí pra eu compartilhar minha tela pro Denis fazer o encerramentozinho aí, que já tá 1h30 já, né, quase. Gente, olha só. Vai puxar a tela, Rotier? Vou mostrar minha tela aí. Não é Santo Graal, mas pode ajudar alguns de vocês aí no que eu vou comentar. Tá compartilhando já? Tá, né? Tá. Já. Olha só, a questão do próprio dólar, né? Já que eu tô com ele na tela, a gente usa lá no padrão na sala do 5R. Aquilo que eu estava explicando, né? Veja bem, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas é uma dica. As pessoas que, igual o Lei comentou, que tem alguma dificuldade de associar ou estão em aprendizado, o movimento do dólar hoje é aquilo que eu comentei. Eu gosto muito disso aqui, padrão da média. Isso aqui sou eu. É a média que eu utilizo, intermediária, 89, está vermelha e o preço está abaixo dela. Então eu estou pensando em venda. A 21 está aqui, ó, caindo, ela baliza o intradiário para mim. O preço está abaixo dela, fazendo box vermelho. E aqui eu tenho o meu filtro, o meu indicador que me apoia, e aqui eu tenho o FOSS, né? Validando. Essa situação aqui para mim, ela está falando, cara, eu estou vendido. Independentemente que eu não esteja utilizando, olhando mais nada. Mais nada. Quando vocês tiverem essa situação aqui, por exemplo, que aí, no caso, somos nós aqui, e aqui eu tenho a média 21. Considere a média 21 como se fosse seu irmão mais novo. Uma dica. Aqui, voltando a dizer, nós somos essa média. Meu irmão caçula está aqui. E o preço está abaixo de nós dois. Com os indicadores apoiando, vão ganhar dinheiro. Aqui, eu tenho meu irmão caçula, eu tenho um preço sambando entre eu e meu irmão caçula. Não faço nada. Espero liberar. Opa, liberou aqui. Preço está acima de mim e do meu irmão caçula. E de novo, eu estou com a estratégia validando. Opa, vou comprar. Ajudar vocês a bater meta. Sem precisar associar nada. É só esperar isso acontecer. Só uma dica. Depois a gente vai falar um pouco mais em detalhes, tá? É claro que não é Santo Graal. Denis, meu querido, faça aí o nosso fechamento, por favor. A tela tá contigo, quase caí da cadeira. Não, pode deixar a tua. Não, eu vou deixar minha tela aqui. Você puxa ou... pode deixar a tua. Então peraí que eu vou deixar a minha. Denis, para quem não conhece, o Denis também é integrante aí do grupo 2MV, o Gil tá de férias, né? Gil tá de férias. Gil foi para os Estados Unidos. Qualquer Gil situação em relação a estratégia, a indicador, é tudo com esse homem aí, ó. É o cara que manda no negócio, hein? Enquanto o Denis fala, tá aberto aí na minha tela para você. Como é que você faz para contratar o Force, tá? Se você quiser, tem aqui na nossa tela, no nosso site, né? 2MV Force. Manda aí, Denis. Assim, pessoal, boa noite, tá? Assim como o Putinelli falou, como o Marley aí falou, tá? Eu conheci o 2MV fazem 2 anos e alguma coisa. Eu tinha muita dificuldade de operar. Eu tinha medo de entrar na operação. Mais medo ainda quando a operação estava indo a meu favor, porque eu queria sair logo do trade para embolsar dinheiro, entendeu? Acontecia muito de eu tomar um stop grande e os meus lucros serem pequenos. Eu era muito ansioso. E não preciso nem dizer que eu perdi uma grana federal no meu primeiro ano de trade. A partir daí eu conheci o pessoal do 2MV, o Evandro, o Marcão e o Rotier, na época via Facebook. Eles tinham uns
candlezinho lá, nem era candle, era 2 minutos mesmo, mas eles tinham umas coloração lá que pra mim na época era meio esquisita, mas que eu achava que era muito mais fácil do que ler do que Fibonacci, porque Fibonacci eu perdi uns 10 mil com Fibonacci, porque eu traçava Fibonacci de 5 minutos e eu devia estar traçando a retração do 15. Eu traçava a retração do 15 e, na verdade, eu devia ter traçado no diário. Então, para mim, Fibonacci aceita tudo. Qualquer movimento que faça no mercado, tu acha uma linha de Fibonacci para traçar. Mas a questão não é essa. A questão é o seguinte. A minha vida mudou quando eu fiz o personal com o pessoal do 2MV, tá? Vi o método que eles tinham, que era o 2MV tradicional. Comecei a estudar. Vi que tinham algumas pessoas que planilhavam as entradas do método dele. Deixa eu aproveitar, Denis, nesse mesmo ponto que você está citando, até que é uma dúvida de algumas pessoas. Eu lembro de uma frase do Denis, quando ele falou para mim, cara, eu vi esse louco do Evandro com um gráfico de tijolinho, onde ele falava que 2 para baixo no branco é venda, 2 para cima, um branco e um verde é compra. Quanto tempo faz isso, Denis? Uns 2 anos e pouco? 2 anos e meio. Ou seja, o 2MV, além de ter a metodologia, a gente já trabalha com o Renko desde a primeira semana que a plataforma liberou o gráfico para a gente. Tem muita gente falando que agora a Renko é na Clear. Boom, é o boom do momento. A gente já estuda a Renko há 2 anos e meio, tá? Num Blackboard que era gratuito. Então a gente tem muito estudo de Renko, muitas horas de gráfico. Vem com a gente, né, Denis? Manda aí. É, isso aí. Lá na Clear, cara. Então, assim, rapidamente, fiz o personal, é um excelente curso, recomendo a todo mundo. Por quê? Porque eu fiz alguns outros cursos aí com alguns outros professores, paguei mais do que eu paguei para fazer o personal, tive 4 horas de curso, recebi um papel de pão com 3 setups para seguir. Mas a questão do diferencial do 2MV é que eles não deixam ninguém na mão. É a família. O sentimento aqui é de família. Não tem hora. Tu acessa eles via WhatsApp, via celular, via Skype, qualquer hora. Sempre alguém te dá uma resposta, coisa que eu não encontrava em outros lugares. Buscando essas respostas, e como eu estava falando antes, com alguns colegas que planilhavam os resultados do 2MV no Excel. Posso citar aqui o Thiago e o Tarquiani, né? Há mais ou menos 1 ano, tá? Um pouquinho mais de 1 ano, eu procurei o Evandro, a gente montou um grupo de estudo, assim como a gente está fazendo esse bate-papo hoje, a gente montou um grupo de estudo depois do pregão. E a partir daí a gente começou a desenvolver o que hoje se chama 2MV Force, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é que o Force, ele tem 1 ano no mercado, tá? A gente aprimora ele diariamente, tanto é que a gente conseguiu no último mês fazer a parceria com a Nelogica para fazer o indicador dentro da Nelogica, feito pela Nelogica, sob a supervisão do 2MV, tá? Então teve alguém que perguntou aqui quando é que o Force ia estar na ProTrader. O Force não vai estar na ProTrader, ele é exclusivo da Nelogica. Mas eu queria dizer para vocês que é o seguinte, que o Force ele não nasceu da noite para o dia. Ele é 1 ano de trabalho, com muito backtest, muito estudo e principalmente com muitas testemunhas, porque são mais de 200 pessoas que usam diariamente o Force, testam diariamente o Force e que comprovam que o setup é simples e funciona. Então, eu só queria fazer um convite para quem não conhece, entra na sala do 2MV, visita o 2MV,
e venha conhecer o 2MV Force, que é uma ferramenta para quem, principalmente para quem está iniciando ou quem tem dificuldade de leitura no mercado, facilita muito para a gente operar na tendência. Por quê? Operando na tendência com um gerenciamento de risco bom, tem como sair positivo, que é a maior dificuldade que a gente vê, é que o pessoal não sai positivo. Tem que ter um setup, tem que ter um gerenciamento e tem que ter fé. Galera, da minha parte é isso aí. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo aí, já deu 1h30 de bate-papo, a gente vai encerrando, a gente faz semana que vem, né? Nós vamos ter aí novas ideias pra gente ir batendo um papo aqui também sobre Force, sobre outros assuntos de mercado. Tá aí na tela para você o nosso site, né? De novo, com 2MV Force agora em destaque, para você fazer a contratação e ficar à vontade de entrar em contato com a gente, beleza? Queria agradecer a todo mundo, o pessoal lá do YouTube. Eu vou colocar o vídeo aí daqui mais de 1 hora, tá? Até o tempo que leva pra subir tudo aqui. Mas ainda hoje tá disponível lá. Oi? Rapidinho, tá? Só pra mim não mentir sozinho, o Thiago tá aí, tá? Opa! Ele pode confirmar que ele planilhava aí no Excel o 2MV. Beleza. Não achei ele, Thiagão. Tudo bem, cara? Só para pontuar, quantos robôs foram desenvolvidos que nós estudamos para chegar no Force? 92, é mais ou menos isso? Cara, mais ou menos isso. A gente, na verdade, eu era uma máquina de fazer robô e eu era uma máquina de inventar tranqueira. O Gil, o Evandro inventava o setup, eu montava os robôs e o Gil planilhava e fazia os backtests. O Gil é estressadinho. O Gil é o cara do Excel, né? Engenheiro de Excel. Isso aí. Cara, o Gil devia ficar doidinho, né? A gente falava assim, Gil, tá aí. Agora você faz 3, 4, 5, 7 e 10 R. O Gil terminava um estudo, nós largava 10 robôs em cima dele. Não, Gil, aquele lá a gente já viu que não funciona. Vamos testar ele. Pegando o gancho aí do encerramento, Marcão, acho que é válido comentar, porque muita gente deve assistir esse vídeo. A gente tem vários grupos de relacionamento, Facebook, Skype, WhatsApp. No WhatsApp tem até um grupo aí do Milionários, né, 2MV, a galera tá interagindo, sempre trocando ideias, trocando experiências. Mira tá aí também, boa noite aí, Mira, obrigado aí pela parceria. Acho que isso que é o importante, né, trocar experiência, que todos nós temos as mesmas dificuldades, né, passamos cada qual aí com a sua experiência, né. Não somos melhor do que ninguém. Não somos melhor do que ninguém, acho que esse mercado a gente tem sempre que manter humildade, né, respeito, e vamos que vamos aí. É só pegar aí Skype, Marcão podia até botar o seu Skype meu aí do Evandro, quiser adicionar, fazer parte dos grupos do 2MV Interage. Eu acho que tem como agregar valor, né? Beleza, tá aí, o meu Skype tá aí. Pessoal, obrigado aí da presença de todo mundo. A gente vai encerrando aí o bate-papo. Até uma próxima oportunidade. Pessoal, um abraço. Obrigado. Diariamente estamos aí com a sala durante o pregão. Suporte online para vocês. Precisando, acione o 2MV. E vamos que vamos. Metodologia, estratégia e disciplina, né, Rotier? Marcão? Isso aí. Valeu, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Obrigado aí novamente pro Tinelli, o Lei pela participação, né? Valeu aí, galera. Valeu. Obrigado a vocês pelo espaço aí, Rotier. O Puga estava aí presente conosco, nem dei boa noite para ele. Obrigado a vocês aí, Rotier. Pessoal todo aí. Agradecer o Evandro aí pelas forças aí e vocês por ter me ajudado no gerenciamento aí. Vamos que vamos. Um abraço. Valeu. Até